apareceu. Tudo bom? Boa noite, tudo Tudo bem? bom? E aí, legal? Que bom. Tá conseguindo ouvir bem, ver tudo certinho? Tô ouvindo. Agora eu aumentei o volume aqui. Aqui também tá tudo bom a transmissão. Já tem bastante gente online aí, eu acho que quase o pessoal do Piratininga, né? O Eduardo, acho que o Ulisses, um monte de nossos conhecidos aqui. O pessoal já está aqui online prestigiando. Muito legal, Rafael. Então, vamos começar o nosso bate-papo. Antes de mais nada, eu queria agradecer por você ter aceitado participar do nosso projeto, né? Projeto que foi Eu que idealizado. agradeço. É? Desculpa, não Não, ouvi. agradeço o convite. Ah, imagina. Muito, muito bom que você topou, hoje a gente ficou muito lisonjeado. E que bom que você também topou estar no bate-papo aqui com a gente, que vai ser muito legal. Então, eu queria, antes de mais nada, passar a palavra para você. Você foi super claro, super legal no seu vídeo de apresentação, né? Falou bem da sua trajetória e tudo mais, mas algumas pessoas provavelmente não assistiram. Então, se você pudesse contextualizar um pouco para a gente a sua formação e a sua trajetória artística, seria legal para uma apresentação. Pode ficar à vontade aí que a palavra é sua. Então, boa noite, todo mundo que veio. Obrigado aí pela presença. Então, na ver- o primeiro contato que eu tive assim, com gravura foi na época da faculdade, né? Fiz na época design gráfico, né? Que, na verdade, design com ênfase em comunicação visual, né? Que seria um design gráfico, assim. E, e lá tinha uma matéria de desenho e de gravura, duas matérias com um professor Ernesto Bonato, que foi um dos fundadores aqui do Ateliê Piratininga, né? Isso foi em 2007. E ah, eu nunca tive contato assim, com arte em geral. Minha família não tem ninguém que tenha contato. Assim, sempre uma coisa meio misteriosa para mim. Assim. Ah, e o Ernesto, ele além de apresentar a gravura, para mim ele assim, foi o primeiro artista vivo que eu conheci, assim, né? Porque a gente tem na escola o contato assim com, Picasso, Van Gogh, né? Esses caras que são os clássicos, Leonardo da Vinci, né? Assim, mas para mim eu nunca entendi muito bem assim o que era A relação do mundo real, né? Como é de carne e osso. isso, assim, pelo menos, sei lá, na minha época, assim, a gente tinha os contatos com arte, mas era tudo muito distante, assim, né? Pelo menos para mim, enfim. E aí o Ernesto, ele foi uma figura muito interessante porque ele dava aula lá de desenho de gravura, né? Estilogravura e gravura em metal, assim, principalmente. Que faziam parte da estrutura do design gráfico, né? Assim, que tem uma... O design gráfico, ele nasce muito ali, né? Ele bebe muito dessa fonte das artes gráficas, porque as artes gráficas tinham, a princípio, uma função de comunicação, né? Assim, a gente usa hoje como arte, mas a base da gravura, assim, é como comunicação, né? A origem, né? Então tem esse meio termo, né? Que sempre ficou no meio do caminho e que é interessante, assim, da gravura, né? Que o Ernesto me apresentou com esse viés, né? Essa formação de como parte do design, mas ao mesmo tempo com essa abertura para a arte, né? Porque ele é professor, mas ele é artista, né? Então, eu acho que E um foi grande a artista. primeira, a primeira pessoa com um olhar diferente, assim, que, pô, ele tinha umas aulas incríveis, assim, ele dava Tai Chi Chuan, assim, Tai Chi antes de começar a aula de desenho, assim, o cara, ele E é uma abordagem muito...
assim, totalmente aberta do desenho, né? Ensinar desenho de uma maneira como olhar o mundo, né? Não, não como uma técnica, né? Uma coisa. Ele tinha um olhar como a arte como observação, né? Das coisas, né? E isso me chama muita atenção. Eu tinha ótimos professores lá na faculdade, mas acho que ele é o que de longe me despertou um interesse assim, né, nas artes e tal. E daí eu aprendi, na época eu nem gostava de gravura, porque é tão complexo gravura, né, cara? As etapas da gravura em metal, do verniz, do ácido, e coisa de preparar madeira, aí você vai imprimir, rasga o papel, enfim, para mim era muito complicado, assim, mas ele sempre deixou em aberto, assim, sempre incentivou. Na época eu estava fazendo stencil, estava pintando na rua, assim, acho que ele sempre tentou deixar aberto esse caminho da gravura, mas daí aos poucos eu fui fazendo, focando mais em gravura e como forma também de acho que de exercitar um pouco mais o desenho, talvez, de ter um estudo um pouco mais introspectivo, porque quando a gente faz umas coisas para fazer na rua, é sempre uma coisa muito para fora, assim, né? E a gravura não, é um movimento meio para dentro, assim, meio. É mais íntimo, né? Até por ser papel, normalmente. Tem essa questão mais de pegar na mão, ver de perto, do tato, né? A própria pintura é mais distante, né? Fica na parede, normalmente. E tem essa coisa eu acho que da gravura, de você tomar, assim, contato com o mundo mais tátil, assim, né? O mundo do material, né? Da conversa com as coisas, da linguagem das coisas táteis, assim, né? Porque é isso, a madeira, você, para fazer uma xilogravura, você tem que entender ali os veios, né? Saber tirar partido disso, né? Tem madeiras que a gente não consegue colocar uma imagem que a gente quer, porque, opa, tem uns sinais ali que você tem que dialogar, né? Não é só impor, né? Então, a gravura, acho que ela me ensinou a ser um pouco mais introspectivo e tentar entender mais o material, enfim, tentar entender que imagem não é só uma imposição do imaginário, mas é um diálogo com uma coisa ali que é o mundo, né? Assim, tem E nesse contexto, entrando um pouco na questão do processo, né? Das suas obras. A gente vê, principalmente nas gravuras em metal, algumas que você mostrou, que tem muitos processos. Tem água tinta, água forte, ponta seca, buril. E aí eu fiquei me perguntando, como é o seu processo? Por exemplo, você já tem uma imagem mais ou menos pronta na cabeça, que faz um desenho, e aí você divide, por exemplo, que parte vai ser uma água tinta, que parte vai ser uma água forte, ou você vai fazendo e trabalhando assim, é uma coisa mais planejada, ou você deixa essa obra aí mais fluida e revezando as técnicas? então, no caso da gravura em metal, eu vou sentindo, assim, né, um caminho que uma imagem tem, assim, né. Por- assim, eu tive a sorte também de aprender essas técnicas depois, aprofundar melhor depois com pessoas que têm um olhar bem profundo de investigação, assim, de cada técnica, né. Então, eu comecei o metal com o buril, na verdade, um caminho meio difícil, meio torto, assim, né? Começou pelo pior. No pior, daí Só pô, pode é, melhorar depois. exatamente, exatamente. Você começa subindo a ladeira e depois é mais fácil. Mas eu aprendi o buril com o mestre João Gilberto Mazzotti, que é um grande gravador aqui de São Paulo, cara impressionante, assim. E ele tem a paixão, né, pelo buril. Né? Então, assim, você entende cada
cada detalhe, onde melhor usar cada qualidade, assim, né? Então, o Guri eu aprendi com ele, Ponta Seca eu aprendi muito com o Ulisses Bosco, né? Você fez aula com ele, né? Isso. Lição. Putz, eu aprendi água tinta com a Julia Guild, que é uma artista impressionante da água tinta. Então, assim, eu fui aprendendo as técnicas com pessoas que, assim, cada uma mergulha muito em cada técnica, assim, né? Então, eu tive essa sorte de entender de perto, assim, a qualidade de cada uma. E daí, quando eu começo, eu tenho uma imagem na minha cabeça, eu meio que já lembro dessas pessoas e falo, pô, tá aqui, eu acho que tem que começar com a ponta seca. Ah, aqui, putz, aqui eu acho que tem tudo a ver com água forte, assim. Então, cada gravura vai tomando um caminho próprio, assim, E, no sentido. e essas imagens que você trabalha, elas têm, assim, são muito oníricas, né? Assim, algumas são bem literais, por exemplo, aquela série dos Beatles, né? Que é bem legal. Então, acho que a Mariposa do Ulisses, ou a, a Concha, a Titicaca, né? Sim. E, mas tem outra série, como a do Salvo Fogo, A Criança Solar, que já tem títulos que abrem outras interpretações, né? E a própria imagem, a gente fica em dúvida até que ponto elas são. Algumas vêm de experiências suas, reais, ou se são sonhos ou imaginação, ou se são símbolos. Então também seria legal se você pudesse contar um pouco para a gente desse seu processo criativo, no sentido dessas imagens de onde elas vêm. Eu fiquei curioso, assim, puxa, será que isso tem algum fundo de uma experiência real dele, ou é um sonho, é uma alegoria? Então, eu acho que aqui no Instagram e também quando a gente apresentou os trabalhos, a gente colocou de forma meio pontual, assim, né? Mas é porque tem uma sequência de séries, assim, de gravuras, que tem a ver um pouco com o meu aprendizado, com o meu caminho, assim, que eu fui seguindo, né? Então, eu faço as estilogravuras de topo primeiro, depois aquela série de insetos e pequenos formatos, né? Em metal, que são em buril, com água forte, assim. Então foi meio esse caminho de sair um pouco da xilogravura de topo, passar pelo buril, aprender água forte, e daí começa sendo muito por objetos do dia a dia, assim, né? Então, tem um primeiro momento ali que são gravuras de insetos, né, de conchas, de pequenos objetos que eu trago de viagem ou que outras pessoas trazem e que tem alguma memória de algum lugar, né? Então, eu acho que começa de um processo mais de observação, né, de tentar entender e essas formas, tentar estudar tanto a técnica, né, essa água forte, buril, enfim, água tinta, aplicada nesses objetos, e ao mesmo tempo é isso, pensando os caminhos que se toma, né? Então, uma coisa meio de observação primeiro, aí tem um outro trabalho depois desse dos insetos, que é uma série de São Bento do Sapucaí, lá na Serra da Mantiqueira. Então, é um projeto que eu fiz com o Samuel Ornelas, que é um outro artista que está morando em Portugal hoje. E a gente passou no edital do PROAC, né? A gente ficou um ano morando na Serra da Mantiqueira, assim, coisa maravilhosa. E produzindo, durante esse ano, uma série dos moradores, sobre os moradores, né? São retratos e também cenas da paisagem, do dia a dia ali, né? Que é uma área rural de montanha, né? E então, acho que tem esse primeiro momento dos objetos, de estudo de objetos, depois esse momento
da gravura meio de observação também, mas pensando esse contexto desse lugar, né, da Serra da Mantiqueira, né, então, pensando como retrato das pessoas que moram lá, como as cenas do lugar, né, então, digamos, uma gravura mais aplicada ao lugar, né, assim, refletindo o dia a dia, assim, então, preparava as chapas de metal com verniz e ia riscar, assim, fazer de observação com água forte, assim, subindo nas pedras, preparando a Olha mochila que para um legal. dia de Gravura de caminhar. observação. Foi assim, de uma coisa introspectiva dos insetos, das conchas, uma coisa pequena de observação, assim, mas Sei, mas introspectiva, né? fechada e abriu esse campo. Daí essa série Pegasse da um mãe. lugar que abre Essa série. totalmente, né? O campo. Isso. Essa, é porque justamente você tem uma coisa que eu vim do Buril, então tem uma coisa um pouco mais introspectiva e condensada e super Minuciosa. minuciosa, e aí, de repente, tipo, eu me vi num lugar que você tinha que resolver as coisas mais rápido, né? Assim, porque às vezes você tá pegando uma cena de. Eu vi isso, assim, uma cena que era um senhorzinho que ele fazia uns caminhos com cavalo, né? Então a gente pegou até, subiu com ele, assim, e um trecho, porque a gente estava voltando para casa, e eu já tinha uma plaquinha preparada, eu andava com umas 3 plaquinhas já com verniz, assim, aí ele estava no momento meio de guardar o cavalo, tá? Eu peguei e fui fazer. Então, assim, uma coisa é você desenvolver uma técnica que é super minuciosa e num lugar fechado, que é o ateliê, que é um lugar controlado, enfim, tem um certo conforto, né, da introspecção, e outra coisa é você estar ao vivo ali, né? É como tirar uma foto, assim, né? Você tem que estar com a mão meio pronta e a coisa toda. E aí eu aprendi muito com água forte nesse momento, né? Porque assim, você tem que. Porque você não pode ter dúvida do verniz, você não pode ter dúvida se a ponta está afiada, você tem que ser uma coisa pronta, assim, para dar tudo certo, né? Então, esse primeiro momento foi, eu desenhava muito com água forte, depois voltava para o ateliê e retrabalhava com buril, né? Fazia um trabalho de água forte e buril nessa série da Mantiqueira, então foi um processo assim bem de observação do lugar e depois detalhamento das cenas, né? Depois que eu termino esse trabalho, isso é 2015, assim, eu volto para São Paulo e daí bate aquela Que choque, tristeza né? do dia a dia, né? Enfim, mas isso também foi muito legal, porque foi eu comecei a dar muita aula em SESC, né? Comecei a dar aula, bastante aula aqui no ateliê Piratininga também. Mas também eu comecei a ler muito sobre sonhos, e sobre Jung, sobre símbolos, né? Imagens simbólicas, assim, né? Que isso começou a me atrair muito, assim. Eu comecei a anotar os sonhos, fazer esse exercício de anotar os sonhos, né? E é engraçado que entrou bem nesse momento a água tinta. E a água tinta é um processo, isso, um processo um pouco mais aguado, né? Assim, é um processo mais de manchas e de. É Eu, fluido, né? Ele dá essa sensação mais. Não tem tanta linha, né? Mais planos, formas. isso. Porque quando você corta uma linha, né, seja na ponta seca ou na água forte, acho que você coloca um certo limite, né? Um corte é um limite, né? Um corte é você cria formas uma forma um pouco mais sólida, né? Assim, a linha tem isso, né? De uma objetificação, assim, né?
E a água tinta não, é essas manchas que às vezes acontece que está fazendo um lavic, né? Pincelar o ácido direto na placa, às vezes dá uns erros Juro. crassos, assim, sabe? Né? Umas manchas que a gente não controla. E também, enfim, você faz água, faz lavi, faz processo do açúcar, que é outro processo também que dá muitas possibilidades, né? Assim, muitos imprevistos, né? Assim, então, água forte e o buril, você ainda está no campo meio do jogo da certeza, assim, né? Tem uma certa certeza ainda, assim, né? Agora, a água tinta tem uma coisa de saber lidar melhor com os imprevistos, né? Com as manchas, que às vezes saem muito fortes. Então, tudo isso ajuda a construir o tipo de imagem, né? Então, essa parte essa série dos sonhos, eu acho que você falou da casa pegando fogo, né? Eu salvo fogo, daquele cachorro que está num lago, assim, chama o Lago de Dentro, que acho que Do, é a imagem do do meu Búfalo perfil, assim, também. do búfalo. Tem um menino de frente para uma. É isso, com o búfalo, né? O menino com o búfalo. Eu acho que Pequena da árvore. Assim, ó. isso. Então são imagens que tem uma base mais em sonho, assim, tem muita coisa que eu sonhei, assim, tava num momento bem maluco, né? 2016, né? Aquela coisa toda. E eu acho que tem isso, é um pouco um caminho que eu fiz, assim, de aprendizado e aproximação dos processos gráficos, assim, né? E ao mesmo tempo que eu ia estudando e lendo outras coisas, né? Então, e vivendo outros momentos, né? Então, eu acho que tem essa série dos sonhos que é enfim, mais sobre os sonhos e tem a última é sobre o meio dos processos de alquimia, assim. Aí tem algumas outras leituras sobre isso também que são simbólicas também. E acho que tem a ver com essa é como eu acho que como trabalhar alguns símbolos assim que eu que para mim são símbolos meio de transformação, né? A gente está o tempo todo com tanta imagem, né? Tá uma coisa tão bruta todo dia, né? Assim, de informação, de notícia ruim, né? Muita notícia ruim, pelo amor de Deus. E enfim, muita informação de forma geral, muita coisa que a gente não usa, né? Muita coisa que a gente só está Só despeja da gente e isso, não só acumula, e esse movimento das imagens simbólicas é meio ao contrário, né? Assim, o símbolo é uma mensagem muito sintética, ao mesmo tempo que tem uma abertura, né? Mas ao mesmo tempo é sintética. Então você tem que para você criar uma imagem que é simbólica, você tem que se despir de várias informações, assim, né? Às vezes até de ruídos, deixar uma imagem um pouco mais limpa, assim, né? E eu acho que tem sido muito interessante, porque é isso. Oi? Oi? Pode falar. para sintetizar, né, no símbolo, quer dizer, Ao mesmo tempo visualmente, mas também como informação, né? Você saber o que realmente é importante, que realmente você tem algum apreço, ou uma mensagem que seja um pouco seja realmente essencial, assim, que tem alguma importância e despede do resto, assim, né? Você conseguir sintetizar um desejo, né? Uma expectativa, né? De uma forma que também não seja direta, assim, né? Porque o símbolo é isso, ele tem
dependendo do histórico de cada pessoa e das experiências de cada pessoa, ela vai ler de um jeito, né? O símbolo, Sim, né? sim. Eu acho que isso que é interessante, assim. E aquele trabalho que você mostrou no vídeo de apresentação já é desse momento, dessa. Isso, É isso. uma lua, né? Maravilhoso aquilo. A gente começa a ver e fala, nossa, a matriz já é linda, aí imprime e você fala, "Nossa, ficou mais bonito ainda." Que Já legal. seria desse. Isso. Também eu sempre tento aproveitar, assim, aprender né, adoração, né, nesse caso, a coisa do recorte da matriz, né, no formato da Hum, Lua, né. Eu tento sempre, ao mesmo tempo que eu estou fazendo um trabalho que eu estou pensando uma coisa simbólica, mas também aproveitar para aprender um processo, assim, né, tá? E tentar não sair da minha pesquisa, das minhas imagens de interesse, assim, e tentar englobar de alguma forma um processo novo, né, da gravura, assim. Que é isso, a gravura em metal, principalmente, tem muitos processos. É meio repetitivo de dizer, mas é meio alquímico mesmo, assim, né? Os processos da gravura em metal são processos de decomposição, né? Que tem a coisa da gravação, tem a coisa de uma sublimação da água tinta, assim, então, assim, tem muitos processos envolvidos que a própria gravura acaba virando um assunto ali, né? sim, sim. Então, essa coisa de você poder cortar uma matriz como uma foice e poder falar da lua, da colheita, como uma coisa, né, de corte, de foice, né? Então, tem uma coisa que é simbólica e também é do processo da gravura, assim, né? A própria materialidade dela, né, aparece. Para mim, assim, o que me chama mais atenção na gravura é isso, assim, você não tem como fugir de uma luta com o material, assim, com um diálogo com o material. O próprio material, ele já é o assunto, assim, né? Ele já tem que saber ouvir, né? E aí, nesse aspecto do material, eu acho que é uma dúvida que as pessoas têm muito, e eu acho que, putz, pelo que você falou, vai ter vai poder dar um ponto de vista muito legal, que é o buril, né? O buril, eu acho até, assim, das técnicas para metal, ele acaba sendo um dos menos trabalhados, e muitas vezes a gente esquece também do buril na madeira, na chilo, né? De topo. Eu não sei se você comentou que você começou justamente por aí, né? Na madeira de topo, se você puder falar um pouco também sobre isso, sobre essa diferença entre o buril de topo e o buril no metal, e o próprio buril, que eu acho que tem muita curiosidade sobre isso. Poucos artistas fazem buril, né? A gente tem, no Brasil, poucos artistas que fazem metal, perto de quantos fazem estilo, e menos ainda quando se especializam no buril, que é super específico. E você nossa, é um mestre nessa técnica, né? Acho que Pô, obrigado. pode mandar. Obrigado. Não, Não só nessa, né? Pô, valeu. Renato, cara, assim, é que o Murilo é muito chato, assim, sendo muito honesto, assim, cara. O Murilo é chato, cara, vai fazer outra coisa, vai fazer água forte, mais legal, assim, pô. É, é foda, cara, não tem outra coisa pra dizer, assim. Porque você vai fazer, ó, assim, eu aprendi gravura através da xilogravura de fio, né, que é a mais conhecida, assim, né. E é uma alegria, né, cara? Você pega, tira o V da madeira, você grava, tem as goivas que são ferramentas muito intuitivas, né, e muito gestuais, né? O buril comparado assim, com a goiva, com uma ponta seca, cara, é muito contra-intuitivo. Assim, ele é um pouco, porque ele é preciso demais, né? Ele é Hum, muito, ele foi feito e criado para isso, né? Para um tipo de gravação funda em um tipo de gravação detalhada, assim, né? A gente tem buril
É, as primeiras gravuras em metal, a gravura em metal nasceu do buril, né? Assim, chama do nielo, né? Que os nielatori, né? Os gravadores de relevo em metal, eles colocavam nielo, que era uma substância preta de fumo com gordura para poder marcar ali as peças gravadas, braceletes, armaduras. E eles tiravam, eles queriam ter um tipo de um modelo em papel, para poder ficar com um pouco o design daquela peça, né? E daí eles colocavam esse pigmento com essa gordura nas gravações dessa peça e tiravam uma impressão, né, rudimentar disso para poder guardar o design da coisa, né? E aí o Buril ele nasce dessa precisão dos primeiros gravadores De de um, mas armadura, né? uma armadura, uma espada, uma coisa assim, utilitária, né? De novo, a gravura. E uma origem também da joalheria, né, de uma coisa de precisão, né? Assim, então, você tem os primeiros gravadores, né, o mestre de cartas, você tem o Dürer, né, também, que aprendeu, ele, porra, a gravura metal nasceu ali do Buril. Então ele tem uma precisão, se você vê, né, as gravuras do Dürer, são de metal, né, assim, são uma coisa absurda, assim. Tive a sorte de ver no MASP uns anos atrás, é uma coisa assim que você tem que levar a lupa para ver, assim. Uma coisa maravilhosa, assim. Então ele tem uma coisa de precisão que às vezes e tem assim também uma para aprender você precisa de uma certa prática e uns exercícios de ter um controle mesmo da ferramenta na mão, né? Que isso inibe muito, né? Assim, para quem quer aprender gravura é um processo que demanda um tempo de aprendizado, mas é o tempo que a coisa pede, né? Sim, Sei. claro, a gente tem uma gravação mais livre, claro, assim, né? Que vem do expressionismo, que vem. A gente vê muito isso nas gravuras do Grasman, por exemplo, tem bastante buril e é super gestual, né? Mas a base histórica, assim, tradicional, vem dessa gravura um pouco mais retida e minuciosa, né? Que vai culminar também na gravação de selos e de notas, cédulas, né? A gravura da cédula é gravada no buril, né? Apesar de ter vários processos, enfim, Sim, sim, mas também. a raiz está lá, né? Então eu fui aprender buri, assim, eu fiz os estilos de topo meio que na raça, assim, usava umas goivas, assim, não sabia muito bem. Aí o Ernesto me falou do Mazotti, daí eu fui aprender com o Mazotti, e daí ele ensinava buril para joalheria, né, para ourivesaria, né? Então Sei. eu aprendi com ele um buril bem minucioso, assim, e um pouco menos gestual, né? Mais contido. Quer dizer, um gesto pequeno. Né? Gesto. Certo. Faz E, sentido. e aí no metal, ele ensinava só no metal, né? Ele não ensinava na madeira. Então eu estava fazendo estilo de topo, de repente comecei a fazer metal, que eu nunca fiz. Quer dizer, eu fiz acho que algumas águas fortes, mas nunca tinha feito, enfim, aprofundado. E daí eu aprofundei, comecei ali com buril, né? Professor, E já. aí, e aí tem algumas questões, assim, na madeira é sempre mais fácil o corte, assim, quer dizer, tem essa questão de você saber trabalhar a sua imagem dentro dos sinais que a madeira já tem, né? Isso já é enfim, uma batalha, assim, né? Um exercício de conversar ali com o material e entender que tipo de madeiras são mais apropriadas para cada imagem, né? Então, você tem madeiras muito porosas, você tem madeiras que são um pouco mais moles, né? Outras mais duras, outras duras demais, né?
Mas, no geral, assim, o tipo de afiação e o tipo de preparo do buril para uma argila é muito mais fácil do que de preparação de um buril para o metal, assim. Porque o metal, ele é um material um pouco mais... Ele apresenta uma resistência maior, né? A argila, se você não conseguir fazer um corte de primeira, você pode ir até cavocando ali até um corte sair, assim, né? Porque a madeira é um material mais, ele pode ser muito duro, mas ele é um material não tão compacto, ele é mais, como posso dizer, ele vira pó, né? Você pode insistir, né, num Sim, argumento que a madeira uma hora ela vai ela cedendo. acabou. E no metal não, o metal assim, tem que ser um corte, pô, contínuo e de maneira mais limpa, né? Então o ângulo da ferramenta tem que estar mais acertado desde o início, assim. Não adianta você ter uma ferramenta com um ângulo da ponta da lâmina muito... Por exemplo, tem uma questão meio básica. Se você tem a ponta do buril com um ângulo muito alto, perto dos 90, assim, vai dos 60 para 90, assim, você tem uma ferramenta que trava mais, né? E se você faz o contrário, se você prepara a ponta do buril muito deitado, assim, ela vai escorregar mais. Então você tem que achar um ângulo que é tanto da sua mão quanto da própria ferramenta, que é o Entendi. ângulo perfeito para não deslizar muito e nem travar muito, né? Então, esse Isso meio varia, termo não é fácil. e de repente, assim, o que acontece muito, eu dou muita aula, assim, de gravura, e a gente vê, putz, eu tentei o buril e só escorrega, eu não, né, o buril não é legal, ou o buril tem que fazer muita força, né, porque, na verdade, a ferramenta está fincando muito no material, quer dizer, o ângulo E está terra muito e boa. alto, e daí a pessoa às vezes acha que é o problema da ferramenta, né, o problema da técnica, né, assim, então, tem umas sutilezas assim que você tem que aprender para conseguir desenvolver um tipo de gravação um pouco mais. É que você, no mínimo, tenha algum controle da ferramenta, né? Começa daí, né? Depois você pode fazer o que você Já não quiser, é assim, mas... fácil. Já não é fácil. Então, intimida um pouco, assim, né? Mas eu acho que se a pessoa tem interesse no buril, eu acho que a gravura de topo é mais aconselhada, assim, não sei. Acho que tem uma coisa mais interessante. Tem muitos gravadores. Hoje aqui no Instagram, assim, você procura. Em inglês é mais fácil, tem um termo, wood engraving. Procura wood engraving no Instagram, cara, nossa, tem muita gente fazendo, assim. Impressionante. Tem, tem um, tem um, tem um japonês, ele chama Takehiro Nikai, eu acho. Não tenho certeza. Mas ele faz umas imagens absurdas, assim, uma coisa muito linda e muito solta, assim, sabe? E uns pedacinhos, cara, de madeira, assim, minúsculo, o cara consegue colocar um universo gigantesco, assim, sabe? Então, Eu até levei um susto, por exemplo, com o seu trabalho, daquela primeira série que você apresentou, que eles são muito pequenos, né? Eles são bem pequenininhos. E até fiquei com isso na cabeça, quer dizer, quando a gente comentou do Serra da Mantiqueira, se isso teve mudança na escala, porque aquelas primeiras eram pequenas e, quando chegou lá, né, que você falou, abriu assim a visão. E aí os seus últimos trabalhos que você apresentou já são bem maiores, né? O Lago de Dentro acho que é 40 por 30, quer dizer, já é bem grande. Então também é interessante essa mudança da escala da obra. eu Como acho. a técnica também acompanha isso, né? Também eu acho que é uma experiência que vale a pena sempre ter, assim, porque a gente, na maioria dos cursos e na maioria da formação em gravura, a gente tem essa coisa de aprender com pedaços pequenos, né? Porque, enfim, é o meio que
começando, né? Então, não vou comprar uma placa de cobre muito grande. Eu Tem cobre uns é caro da cursos, burro. e às vezes até para arrumar uma madeira grande é difícil, né? Então, assim, geralmente a gente aprende nos cursos um tipo de gravura um pouco com matrizes pequenas, assim, enfim. E que também tem uma certa praticidade, né? Você consegue imprimir melhor, mais rápido, fazer uma tiragem é mais tranquilo, né? Só que eu acho que é sempre importante fazer essa experiência de fazer muito pequeno e também muito maior, assim, grande, não, enfim, o maior que der, porque que nem tem coisas que hoje eu tava fazendo em casa uma estilo que tem 1,80 m, assim, Nossa, e, e com 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 uma golfe que eu comprei com você aí da File, e que é aquela ah, de 1 mm, assim. putz. E, A mão e eu, vai... eu fiquei assim, na minha cabeça, ficou tipo uma. É como se eu estivesse fazendo um boril numa placa grande, assim, sabe? É Sim, uma. sim. E às vezes, isso é interessante porque não pelo trabalho que a coisa dá, assim, mas pela escala de linha. Porque se você. Às vezes você. Tipo, eu digo pela minha experiência, assim, que eu comecei pelo pequeno, 5x5, umas chapinhas pequenininhas, assim, aquelas que estão ali que foram publicadas no post. Acho que a maior é essa a mariposa, que tem 7 centímetros por 10, Sim, é 11, bem eu acho. pequenininho. E aí você tem um tipo de concentração para resolver aquela imagem naquela escala, assim, né? Então eu uso uma lupa e o buril ali, né? Então fico linha por linha, depois eu imprimo, vejo de longe, né? Isso tem uma escala. Agora você pega uma placa de 1 metro e faz isso com uma goiva pequena, ela é como se fosse o buril numa placa grande, só que você tem uma. Eu acho que essa preocupação de resolver a imagem muito perfeitinha, assim, muito detalhadinha, ela dilui, porque se você tem uma escala maior e se afasta, aquele Fala que dia, cortezinho, aquele cortezinho que sai um pouquinho torto já não importa, assim, porque de longe não atrapalha, assim, não interfere. Né? Como diria tem um amigo, o Eduardo Vera, ele costuma falar isso, não interfere. Não, ô Rafael, você não interfere, não. e acho que ser mais perfeccionista deve ficar de cabelo em pé. Então assim, putz, é uma experiência, né? Você também isso, você faz todo um caminho de minimalista, super detalhado, e de repente você muda a escala, você abandona várias coisas que não fazem muito sentido, assim, tem coisas que você absorve dessa experiência, leva para frente, e tem outras coisas que você desencana, né? Porque, porque às vezes a gente perde muito, não que perde tempo, mas a gente uma coisa que às vezes demanda muito tempo, você consegue resolver numa escala diferente, seja maior ou menor, de um jeito mais rápido, né? E tentar entender também o tamanho de um gesto que você tem, assim, né? Hum. Porque a gente, enfim, a gente tem muita informação, a gente visualiza, isso, vê muito trabalho de outras pessoas, né? Você tem uns amigos, né, fazendo coisas gigantes e aí você fica, caraca, será que eu consigo, né? Ou o contrário, né? Coisas muito pequenininhas, muito detalhadas, será que eu consigo? E acho que vale a pena ter essas duas experiências, fazer essas duas coisas, uma coisa muito pequena e uma coisa muito grande, para você sacar E até acho onde que vai
o gesto, assim, o seu gesto, não o gesto dos outros, né? Os outros, eles fazem o que eles... Cada um faz o que consegue, assim. Então você consegue sentir, ah, putz, uma coisa muito grande também não faz sentido, porque de repente onde eu moro, onde eu trabalho, onde eu consigo me dedicar não atende. Ou às vezes você muda para um lugar que tem, sei lá, um Estado de Direito maior e você sente que, ah, pô, agora dá para a gente experimentar. Eu acho que vale a pena a gente ficar sempre atento para essas questões, porque eu acho que a técnica, ela só existe, faz sentido se ela caminha junto com essa reflexão que a gente faz da nossa vida no momento, assim, né? Do que a gente pode fazer, né? Putz, agora, assim, hoje, se eu se parar para pensar o que você pode fazer, assim, né? Assim, com o que você tem? Ah, putz, tem um dia muito corrido, tem um lugar muito apertado, eu não consigo fazer coisas muito grandes. Ah, então, pô, vamos tentar hoje fazer uma série de pequenos para ir sacando como é que a coisa se desenvolve, se eu consigo vencer. Porque você também pode fazer uma série de pequenas gravuras e ganhar pelo volume, sabe? Ou você pode ganhar pela informação, quantidade de informação por centímetro quadrado, assim. Ou você pode, de fato, fazer uma só gravura grande, assim, que Com tenha... menos informação, por exemplo. Então, essa coisa da técnica, do gesto, assim, é interessante porque aquele momento que você para realmente pensar, assim, como é que andam as coisas, né? Que realmente é possível fazer, né? O gesto é meio isso, o que é realmente possível fazer, né? E falando em técnica, você já fez lito? Porque você. Lito, É, fiz. mas você Assim, não seguiu por aí, não apaixonou. então, eu tive uma experiência muito boa no Museu Lazar Segal, que é Hum, aqui na Vila Mariana, em São Paulo. Quem coordena é o Paulo Pena, que também foi um dos fundadores do Ateliê Piratininga, né? Assim, um ah, que cara, legal, eu não sabia artista, disso. artista incrível, assim. Sim. E tem outros, enfim, outros artistas lá. Tinha a Juliana, estava de assistente lá, mas ela conhecia demais sobre o Lito. O Mário, tem um Mário que é um uruguaio, esqueci o nome, Mário, enfim, que também manja demais, assim. Mas eu desenvolvi algumas gravuras em Lito, mas eu senti que, que tinha uma questão de espaço e da matriz, né? Que tem um tipo de trabalho na matriz que não tinha muito a ver, assim, com o meu tipo de desenho, né? Sei. É porque também, eu acho que, eu não sei, eu sempre achei estilo em metal uma coisa mais direta, assim. Se eu acho, às vezes, que gravura, água tinta é meio... tem uns imprevistos, né, cara? É um alívio. Ali tem um muito de fé, assim, é um negócio que você faz, você risca lá na pedra e você tem que acreditar que vai dar certo. Você tem que fazer algum ritual, sei lá, que pra mim nunca deu muito certo. Mas o Mário, a Gil e o Paulo, eles são, assim, impressionantes, os caras são muito Então, precisos, mas, assim, pra mim nunca rolou muito, assim, não não sei. deu aquela coisa que você falou. Eu me vejo fazendo isso, né? Já É, deu uma que fala, putz, é não que deu muito. eu acho que, assim, é que pra mim que pega um negócio muito de... Tem que ter uma incisão, assim, tem que ter um corte, você tem que ter alguma coisa mais... ou o ácido corroer a coisa, o desenho, né? Você tem que ter uma coisa um pouco mais... De, não sei, mais de alterar forte. aquela matéria. Sei. Isso, que é um pouco... até ultimamente tenho feito... Ultimamente não, mas nos últimos anos, enfim, tenho feito cerâmica.
escultura em cerâmica, eu acho que tem a mesma, parece que tem o mesmo campo, assim, de você alterar mais do que a superfície da matéria, assim, um pouco raspar, Hum, cortar, lixar, né? Acho que tem uma coisa um pouco mais pega da massa, ma- né? ali tu tem, mas eu acho que tem uma coisa acho que é um pouco mais para gordura, né? Aquela coisa do gesto, da textura, assim, né? Que fica assim do desenho, né? E acho que é mais fluido também, né? Não tem essa resistência contra, que a Chilo, o metal e a Você tem cerâmica, que você falou, né? você tem uma preparação da pedra que é bem pesado, assim, mas na parte de desenho, de criar imagem, de desenhar, assim, ela é um pouco mais suave, assim, eu acho. É mais próxima da pintura, do desenho, do que da gravura, né? Isso, Porque eu acho que eu acho que quem vem dessa experiência mais da pintura, talvez tenha uma facilidade maior com a lito, assim, tem uma relação maior, assim. Para mim, que sempre foi uma relação um pouco mais de corte, de risco, de material, daí eu acho que estilo, assim, é uma coisa que me agrada muito, assim. Cheiro da madeira, pó, né? É a mesmo gente pó de vicia, né? barro, né? Você está fazendo cerâmica, fica o chão todo sujo de barro. Aí você vai fazer estilo, fica aquele pó lascado, assim, aquelas. Aí você vai fazer buril no metal, sai aquela virolinha, aquele cortezinho. Então, eu acho que eu gosto disso, dessa coisa do que você realmente grava, do que você faz ali, porque tem um. Acho que tem esse apelo de. Eu sou uma pessoa meio não muito, como se diz, não tenho tanta certeza nas coisas, né? Então a gravura, ela me exercita isso, assim, de você cortou com a goiva na Chile, você cortou, assim, você tem que saber lidar com Vai isso, assim. se adapte ao corte, porque ele não vai sair, né? E também de não se arrepender, né? Porque já foi, você tem que, né? Pô, você tem que saber lidar com aquilo que você fez. Ah, putz, você abriu demais. Então vamos partir de como tá para trabalhar a luz, né? Da imagem, né? Então eu acho que é um exercício, pelo menos para mim, que me atrai muito, que eu tenho dificuldade, né? Então, exercitar sempre isso, ponta seca, né? Um corte que pede uma certa veemência, assim, uma certeza do que você está fazendo, buril, enfim. Quando você prepara uma chapa de cobre com verniz e está diante de um objeto, alguma cena, alguma coisa que você vai fazer, você tem que fazer aquilo, assim, você não pode ficar com muita dúvida, assim, porque você sente quando passou a ponta seca no verniz que você estava hesitando, assim, fica aquela linha meio machucada, uma linha que não vai, né? Eu Aí acho que a fica aquela gravura tem isso. dúvida, né? Vai gravar ou não vai? Porque às vezes você É, faz tudo metade e fala, putz, e agora? Vai ou racha essa linha? Como ficou? exatamente. Eu vi um meme esses dias que era meio isso, assim, a pessoa olhando para a tela e o ponto de vista da tela olhando para a pessoa, assim. E você vê a pessoa meio tudo errado, assim, quer dizer, pô, às vezes o material também pede pô, que você esteja ali, né? Da mesma forma que o material tá ali para você, você tem que estar ali para ele, né? Assim, É, com tem uma certeza. certeza na gravura que pede isso, assim, né? Ah, legal, Rafael. Acho que deu para a gente conhecer bastante aí, bater um papo bem legal. Eu queria agradecer de novo por ter participado. Foi muito bacana. Nossa, muito legal a conversa aí. Você Legal. sempre um trabalho maravilhoso e um domínio das técnicas que é assim fascinante. Parabéns. E Pô, você também obrigado, falar. irmão. Não, eu fico feliz, porque a gente está aqui conversando. Eu lembro quando você começou a fazer estilo aqui no ateliê com o Ulisses, né? E foi muito legal. E eu fico muito feliz de você ter entrado nessa do armazém da gravura, porque realmente é um nicho que falta, né? Assim, do mercado de uma loja que trabalhe
com conhecimento, né, do que está vendendo, né? Porque a gente vai procurar, às vezes, em umas lojas e ninguém sabe nada, ninguém sabe se esse É linóleo é muito macio, específico. se não é, se essa tinta é boa, não é, né? Tem essa coisa meio de... E é legal, é bom te ver você e a Talimara entrando nessa do armazém da gravura, porque precisa, né? O Brasil precisa de gente com mais amor fazendo as coisas, né? Assim, Que mais legal. conhecimento também, né? E eu faço assim, um convite também para todo mundo que está assistindo de um dia quem quiser vir conhecer o Ateliê Pratinha, que fica aqui na Fradique Coutinho, em bairro de Pinheiros, Vila Madalena, aqui em São Paulo, que se estiverem de passagem, quem quiser conhecer, fica feito convite aí tomar um café. E eu recomendo, eu estudei, como o Rafael falou, estudei lá no Piratininga. É um espaço fabuloso, vale muito a visita, especialmente se você encontrar o pessoal lá que é super acolhedor e são aulas ambulantes. Vocês podem aprender absurdo lá e o clima é muito Sim. legal. É, E a gente às vai, vezes rolam umas brigas, né? Brigas saudáveis. Brigas. isso faz parte, né? A gente cresce com as brigas. Cresce, Mas também cresce. ia falar que a gente do armazém também aprende muito trocando com vocês, né? A gente não consegue testar todos os materiais, conhecer todos, e é muito legal ver que construiu essa relação, que os artistas conversam com a gente e trocam muita informação. Às vezes o pessoal fala assim, desculpa incomodar com dúvida, e a gente sempre fala, não é dúvida, é troca. Então é muito Sim. bom porque a gente aprende muito e o que aprendeu com um passa para o outro. Então, conhecimento a gente tem sempre que espalhar. E é É, um prazer muito outra coisa que eu lembro sempre é a prensinha da Tridente, cara. A gente falou desse projeto da Serra da Mantiqueira, que foi um ano na zona rural, de montanha, assim. A gente levou a prensinha da Tridente, né, para esse trabalho. Todas aquelas gravuras foram impressas nela, né. Então, assim, tem essa coisa de você também meio que pesquisar o material, né, te dar esse feedback de, pô, funcionou, funciona de tal jeito, ou aquela goiva, né, assim, eu acho que falta um pouco isso, assim, quando a gente compra um material, enfim, de saber realmente do que está fazendo ali, né, e ter essa certeza do que está comprando, enfim. e a gente fica super feliz de ver o que esses materiais viram. A gente fica falando, nossa, olha que maravilha! Como pode uma coisa que estava aqui parada se transformou nessa obra de arte aí? É muito gratificante, a gente fica muito feliz de ver. É muito bom. E tentar espalhar também cada vez mais esse conhecimento, né, de como cada material funciona, assim, né, para ter mais gente fazendo também, que é mais interessante, né? Não ficar aquela coisa tão enigmática da gravura, que é super técnica. Não, tem que tentar fazer isso ir para mais gente, né? Mais gente usar, né? Mais gente tirar dúvida, mais gente vir com dúvidas, né? É isso. Trocar dúvidas. Colocar todo mundo tem, né? Eu tenho também. Tem artista aqui no ateliê com 300 anos de gravura também, se vira e mexe, traz uma novidade ou traz uma dúvida. A gente aprende com o aluno muito, né? Tem que sempre trocar. Maravilha, Rafael. Muito obrigado de novo por participar, foi muito legal. Valeu. E logo, logo esse vídeo vai estar disponível para o pessoal assistir no YouTube também, na íntegra. E aí a gente avisa. Mas é isso aí. Legal. Valeu, brigadão. Até a próxima. Bons Valeu. trabalhos. Abraço, gente. Valeu. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Valeu.